Amados irmãos e irmãs em Yahusha, o Messias, o nosso Salvador e Senhor, Salvador da humanidade. Aqui, a evangelista Pérsia Ferreira. Em primeiro lugar, quero dizer-vos que vivemos numa batalha espiritual iníqua. Por isso, a batalha espiritual para ser confrontada, temos que usar uma estratégia também espiritual. Temos que conhecer quem o inimigo é. Temos que conhecer a natureza do inimigo. Temos que saber qual é a sua influência sobre nós. Temos que saber qual é o objetivo do inimigo nessa luta contra nós. Acredito que a única arma que Deus nos deu para lutar contra este inimigo é o conhecimento acerca de Deus, de Yahusha, o Messias, cujo conhecimento está na sua própria palavra, a Bíblia. A palavra de Deus é a arma poderosa para podermos lutar contra este inimigo, porque é nela que nós encontramos os recursos para podermos viver nos dias da iniquidade, que são estes dias que estamos a viver agora. A palavra de Deus é assim definida. Em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e exerce poder. E é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das suas juntas, da sua medula, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Como vemos, ela é realmente viva e poderosa. Então vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida para podermos ficar de pé. Falando desta mesma guerra espiritual iníqua, levo-vos agora ao livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 13. Vamos ver o que Paulo nos disse. Efésios. Portanto, temos aqui os versículos 10 que diz: finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e no poder da sua força. Versículo 11: ponham a armadura inteira de Deus para que sejais capazes
de levantar contra as malícias do diabo. Versículo 12, porque nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra poderes, contra os líderes da escuridão desta era, contra as forças espirituais iníquas nos espaços celestiais. Versículo 13, por isso, tome a armadura inteira de Deus, para que sejais capazes de levantar no dia da iniquidade e, tendo feito todas as coisas, estar de pé. Como nós vemos, a única armadura que Paulo nos aconselha contra estes grupos todos, e são vários grupos contra nós, todos eles enquadrados contra nós. Uns encontram-se nos espaços celestiais, porque Satanás ele próprio é conhecido como o príncipe do ar. Outros pululam aqui pela terra. Quem são estes líderes da escuridão desta era? Esta era é o período de tempo que nós estamos a viver. Os governantes terrestres trabalham com quem? Na sua maioria, com o príncipe do ar. Com estes grupos todos. Então, para nós podermos ficar de pé nestes dias, porque estes são os dias da iniquidade, este é que é o dia da iniquidade, porque tudo mudou, já não é como era, e não tenhamos ilusões, as coisas já não virão a ser como eram. Então, esta é a armadura completa para podermos ficar de pé contra as malícias do inimigo. Qual é o objetivo do inimigo? Limpar-nos da terra. E qual é a sua natureza? A maldade. E ele aparece em várias facetas. Até através de homens que se dizem que trabalham para Deus. Eles vêm com um discurso que parece ser muito bonito, mas estão debaixo de um outro espírito. Então, a última vez, eu falei-vos de Daniel, o profeta, a experiência sobrenatural que ele tinha tido. Daniel tinha sido levado para a Babilônia quando Jerusalém tinha sido invadida pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E depois de tantos anos o profeta estava cansado, porque tinha sido levado como jovem, envelheceu na Babilônia. Ele queria saber do retorno deles, do fim do cativeiro deles. Consulta os profetas que viveram antes dele e encontrou no livro do profeta Jeremias de que 70 anos se passariam antes que se completasse a destruição completa de Jerusalém. Jerusalém tinha que ficar completamente inabitada e em ruínas. Só depois disso se daria o retorno deles. E nos Daniel 10, versículos 20 e 21, que eu vou tratar hoje, dos quais eu vou tratar hoje,
porque não vou falar tudo, porque vocês já sabem, já falei isso no versículo, no vídeo passado, já narrei tudo, como é que tinha sido a conversa entre o anjo e o profeta. Então hoje só vou dizer a parte que eu não tinha dito. O anjo chegou de dizer ao profeta Daniel, em Daniel 20, que quando ele fosse embora, iria lutar de novo com o príncipe da Pérsia. E no versículo 21, o anjo disse a Daniel que o único anjo capaz, ou que era capaz, o único anjo capaz de suportá-lo ou de ajudá-lo era Miguel. Por isso, irmãos, eu vou explicar o seguinte. Este principado do qual o anjo faz menção em Daniel 10, versículo 20, que quando ele fosse embora, ele iria de novo ter a luta com o príncipe da Pérsia. Este príncipe era o principado sobre a nação da Pérsia, que é hoje o Irão. Este principado era um anjo que pertencia a um ranking militar, a uma organização militar. Ele tinha um estatuto de responsabilidade militar. Ele tinha uma posição específica nesta organização espiritual iníqua sobre a nação da Pérsia. E ele explicou a Daniel que do retorno dele, ele voltava outra vez na mesma batalha com este principado. E Daniel 10:21, o mesmo anjo disse, não, antes disso, no versículo 20, o anjo diz que assim que ele estivesse fora do domínio do príncipe da Pérsia, deste principado, sobre o teto da nação da Pérsia, viria o príncipe da Grécia. Isto tudo no versículo 20, Daniel 10:20. Viria o príncipe da Grécia. E quem era este príncipe da Grécia? Este príncipe da Grécia era outro principado. Então, vocês vejam. Portanto, isto eram dois principados. Um principado vai, talvez para uma outra missão, para uma outra nação, e um outro principado chega, que é o príncipe da Grécia. Outro principado, na mesma organização militar das forças da escuridão. Bem organizados, bem vigilantes e bem atentos. Quando um homem de Deus aqui na terra se levanta ou toma ação para que Deus faça algo especial para uma certa situação que a pessoa está a enfrentar, então um desses principados que estiver sobre a nação levanta-se. Como é que eu vejo isto? Ontem foi assim e hoje é assim. Por que há tantas desgraças na terra? Porque por cima de cada nação há esta organização espiritual iníqua. Tem a lutar contra a organização espiritual das forças da luz, do reino de Deus. Por isso, o anjo no versículo 21 diz, e contra estes, portanto, principados da Pérsia, o príncipe
do reino da Pérsia e o príncipe da Grécia, só Daniel podia ajudar, e só Daniel podia suportá-lo. Portanto, Daniel, desculpem, não Daniel, só Miguel, só o anjo Miguel podia ajudá-lo. Quem é o anjo Miguel? O anjo Miguel é outro grande comandante, também de uma organização militar, bem organizada, bem estruturada, com uma posição especial, porque ele é o principal nesta organização militar, mas das forças da luz, do reino de Deus. O único anjo que faz face a estes principados maus que lutam contra o anjo que traz as mensagens aos homens na terra. Foi esta a questão do profeta Daniel. Então, quem é que nos garante que não é a mesma coisa que acontece conosco? Eu cruzo pessoas que dizem: eu orei 7 anos, eu orei 10 anos por este ou aquele caso, e nunca aconteceu nada. Irmãos e irmãs, estejam atentos, sejam vigilantes. Quando vocês oram para uma certa situação e passa-se muito tempo e não há resposta, é exatamente isto que está acontecendo. E por que não há resposta? Porque a maioria de nós não sabemos do jejum. A maioria de nós diz: oh, o jejum foi coisas do Antigo Testamento. Já foi coisas do Antigo, isso já não existe hoje. No Novo Testamento é mentira. No Novo Testamento está muito bem viva a questão do jejum. No próximo vídeo eu vou vos falar dos versículos no Novo Testamento que falam do jejum. Mas hoje posso já adiantar um. Se vocês se recordam, no conto ou na história do menino epiléptico, que é Marcos 9, a partir do versículo, acho, 21. Podemos confirmar isso. A partir do versículo 21. E vou ao principal primeiro, antes de verificar. O pai do menino foi ter com os apóstolos e pediu a eles que curassem o filho dele. Os apóstolos não conseguiram fazê-lo. Quando vão perguntar a Yaúcha, por que nós não conseguimos curar o menino? O que Yaúcha respondeu? Yaúcha disse-lhes, em Marcos 9, 29, este tipo só é expulso pela oração e pelo jejum. Yaúcha quis aqui dizer que há vários tipos de demônios. Há demônio que vai embora, que é expulso apenas pela oração. Há demônio que não vai embora só pela oração. Tem que haver oração e jejum. Para vocês verem que o profeta Daniel, ele já fazia parte de uma tribo imediata de Israel. Ele era da casa de Judá. Jejuou 3 semanas, são 21 dias. Deixou de deixou de untar o corpo com óleo. Vestiu sarapineira. O saco. Vestiu, deixou de comer o alimento agradável ao paladar. Apenas estava numa dieta muito pobre de vegetais e água. Mesmo assim, quando Deus ativou a resposta, quando Deus mandou a mensagem para o profeta, o anjo que vinha trazer a mensagem ao profeta foi parado os 21 dias que o profeta estava a lamentar. Se não fosse Miguel ajudar o anjo, o que é que vocês acham que teria acontecido? A mensagem nunca teria chegado. Miguel, o comandante, o grande comandante militar do exército espiritual da luz,
teve que aparecer para que o anjo tivesse o seu caminho para chegar a Daniel. Então, no nosso caso, acontece o mesmo de certeza absoluta. Deus ativa a nossa resposta. Quando a mensagem vem, um anjo nos espaços celestiais iníquos, um anjo iníquo praticamente cancela, luta contra este anjo. Se a pessoa aqui na terra, o irmão ou a irmã, não fizer o jejum, não tiver conhecimento acerca do jejum, então 10 anos, 7 anos, 20 anos se passam e fica na história. Eu tinha orado, mas nunca aconteceu nada. É assim que muita gente desiste. Orar para quê? Orei, não aconteceu nada. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos ter conhecimento. Muitos dizem, mas também para que falar sempre da escuridão? Ela tem prazer de falar da escuridão. Não, senhora, eu não tenho prazer de falar da escuridão. Acho que ninguém tem o prazer de falar da escuridão. Apenas eu procurei o conhecimento. Porque conhecimento é poder. Porque a palavra de Deus em Provérbios diz que conhecimento é poder. Com conhecimento nós temos a sabedoria. E a sabedoria leva-nos o temor a Deus. Por quê? Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E com a sabedoria nós temos o poder. Com o poder nós temos a sabedoria e a compreensão. Então, vamos ver Oséias capítulo 4, versículo 6. O que diz? Deus, através da boca do profeta Oséias, diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo morre por falta de conhecimento. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não disse nenhuma vez que o meu povo não pode perecer por falta de conhecimento. Ou, como não tem conhecimento, não podem ser destruídos. Como não tem conhecimento, não podem morrer. Deus nunca disse isso. Por isso, é necessário, sim senhora, termos conhecimento. Porque conhecimento é poder. E então agora vamos confirmar a história do menino que eu falei há pouco tempo, que é Marcos 9. Estou lá. Onde é que começa a história? Eu tinha dito que a história começava em 21. Bom, praticamente é isto, porque a história começa exatamente quando o pai do menino vem ter com os apóstolos. E isto começa no versículo 14. No versículo 14, quando o Senhor, portanto, os viu os seus discípulos, né? And when he came to the distant hill, saw a great multitude around them. Sim, porque o próprio Yahushua vê no versículo 14, portanto, uma grande multidão, né? À volta dos seus apóstolos. Portanto, escribas, portanto, todos eles disputavam com eles. E então, quando o povo viu o Senhor, eles ficaram maravilhados e correram para ele, saudaram-lhe. E ele perguntou aos escribas: o que é que vocês estão a discutir com eles? Yahushua pergunta o que é que estavam a discutir com os apóstolos deles. Agora, um dos que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E quando este espírito entra nele, o menino convulsa, o menino é tirado para além, portanto é deitado no chão, né? O menino começa a deitar espuma pela boca
começa a trincar os seus dentes e torna-se rígido. E eu falei, se vocês me estão a seguir, eu estou no versículo 18. Eu falei para os teus discípulos, para que eles expulsassem esse espírito, mas eles não o fizeram. Tá vendo? Então é isso. Depois a história continua. Vocês podem ler essa história, porque eu não posso fazer isso muito longo. Então, aí é que está. Então, como viver sem conhecimento? Conhecimento é poder. Portanto, tenhamos o conhecimento. Porque com o conhecimento nós temos autoridade em nome de Yahushua, o Cristo, expulsar todo tipo de demônios ou diabos e poder contra os poderes da escuridão, contra os poderes das forças da escuridão. Vou fechar o meu vídeo por aqui hoje e não, antes de fechar o vídeo, eu quero ir com vocês ao livro de Atos 17:11. O livro de Atos 17:11 fala dos bereanos. O que é que os bereanos faziam? Os bereanos, assim que os apóstolos acabassem de lhes pregarem, eles iam imediatamente, assim que os apóstolos virassem as costas, eles iam imediatamente às escrituras, iam checar para ver se aquilo que lhes tinha sido pregado era verdade ou não. Então sejamos como os bereanos, vivamos atentos, vivamos vigilantes. Quando alguém nos prega, quando alguém... Portanto, é isso. Nós temos que ter a certeza se o que a pessoa falou é verdadeiro ou falso. Nós temos que ir nós próprios nas escrituras. Eu aconselho-vos a lerem vocês próprios, por vocês próprios, a palavra de Deus. A palavra de Deus, para entrar dentro de nós, não precisamos de ter um PhD, doutor em filosofia. Não precisamos de ter um Masters. Como é que se diz? Uma graduação. Uma graduação não é bem assim. Masters. Um magistrado. Não é preciso ter um magistrado. Não é preciso ter um doutoramento em alguma coisa. Não é preciso ter um diploma de engenharia numa coisa, em alguma coisa. Porque Deus revela mesmo aos pequeninos as coisas da sua confiança. Há um versículo que diz, está em Salmos: nós que confiamos em ti, guardamos os teus segredos. Deus revela aos pequeninos os mistérios da sua palavra, os mistérios dos seus trabalhos. Por isso, não há aqui a necessidade de ser intelectual para nós conhecermos a palavra de Deus. Não é necessário. Para conhecermos a palavra de Deus, não é necessário falarmos o português de José Maria Relvas. Por isso, nos meus vídeos, eu falo os termos que eu emprego, eu procuro empregar os termos mais simples para que a palavra de Deus seja acessível a todos. Porque na minha audiência, acredito que há toda a gente. Os que aprenderam ontem com os melhores professores de português e os que vieram aprender depois com os piores professores de português. E então, vamos todos viver num só objetivo. O objetivo é este. A fé, possuir a fé, viver pela fé. Porque está escrito, os justos viverão pela fé. E então, como é que nós vamos chegar à fé? Como é que eu cheguei à fé? Romanos 10:17 diz que a fé vem por escutar a palavra de Deus. Simples, muito simples. Ouça a palavra de Deus. Assim,
chegas à fé. Portanto, por hoje acho que cobri tudo. Não tenho mais, de momento, algo a acrescentar. Então, muitíssimo obrigada, meus queridos irmãos e irmãs na fé, por terem assistido mais uma vez um dos meus vídeos. Que o vento que sopra do norte para o sul, do oeste para o oeste, sopre nas vossas vidas da melhor maneira, enquanto nós andamos nesta jornada em busca da vida eterna. Enquanto nós esperamos a gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Yahushua, o Messias. Shalom.